Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar essa coisa simples chamada futebol. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, comigo estão, como sempre, os prémios The Best em comentário, Tomás da Cunha e Rui Malheiro. Viva Lídia, viva Tomás! Para analisar esta semana futebolística marcada naturalmente pelo clássico de Alvalade de segunda-feira, nós estamos a gravar na terça-feira já agora, pela vitória do Sporting frente ao Futebol Clube do Porto, como falava, e também pelo triunfo do Benfica em casa do Sporting de Braga. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Não há como não começar pelo clássico. A primeira vitória do Sporting em casa frente ao Futebol Clube do Porto desde 2016, que vale passar o Natal na liderança do campeonato para a equipa de Ruben Amorim, aliás. Desta vez Ruben Amorim superiorizou-se taticamente a Sérgio Conceição e a vitória por 2-0 até podia ter tido números um pouquinho mais dilatados num jogo em que Gyökeres brilhou de novo. E Eduardo Quaresma foi uma espécie de presente saído do sapatinho. Rui, vou começar por ti. A tentativa de pressão do Futebol Clube do Porto, o Sporting respondeu sempre muito bem com um ataque à profundidade que feriu muito o Futebol Clube do Porto. Verdade. E com uma vitória, que acabou com uma vitória a um dos grandes que há muito fugia à equipa de Ruben Amorim. Cumprimentos a todos que nos ouvem e completamente de acordo com a tua análise. A equipa do Sporting foi muito sagaz na forma como conseguiu saltar a primeira pressão do Futebol Clube do Porto, muitas vezes atraindo o adversário ao corredor direito para depois fazer a bola entrar no corredor esquerdo e aproveitar a ligação entre o Inácio e o Mateus Reis. E repara que o lance que está na origem do primeiro golo, e o primeiro golo foi apontado ao minuto 11, já tinha sido testado duas ou três vezes pelo Sporting antes do golo inaugural. Reparar que no golo inaugural claramente é Evan Nilsson, que estava na altura caído sobre o centro-direita, e o João Mário não saltam na pressão ao Mateus Reis, que tem todo o tempo e o espaço para fazer o passe de ruptura ao encontro da desmarcação do Gyökeres, tremendo o Gyökeres na desmarcação no espaço e na forma como supera o Pepe num contra um e depois define no poste mais próximo de Diogo Costa, que do meu ponto de vista também poderia ter feito algo mais. É certo que depois, com o decorrer do jogo, acabou por fazer esse algo mais, impediu o Sporting de construir um resultado mais volumoso, mas sobretudo dizer-te que a partir do momento em que o Sporting se coloca em vantagem, o Sporting tem a sagacidade, se quiseres, do meu ponto de vista, para conseguir e fazer com que o seu bloco recuasse, ou seja, as linhas tornassem-se mais recuadas e mais compactas, dando a bola ao Futebol Clube do Porto. Foi essa a forma que o Sporting encontrou para controlar o jogo, nunca deixando de procurar, através de saídas rápidas para o ataque, atacar a profundidade. E cá está, o papel de Gyökeres, que do meu ponto de vista foi o melhor em campo, foi absolutamente determinante porque se conseguiu impor em todos os duelos a Pepe. Salientar que o Futebol Clube do Porto, a partir do minuto 11, teve então mais iniciativa, mas foi uma iniciativa quase sempre, para não dizer sempre, inconsequente. A verdade é que procurou com o PP a buscar um espaço interior, mas PP, e nós aqui, quer eu, quer o Tomás, já salientamos durante estes meses de temporada que PP não é um émulo de Otávio e sente muitas dificuldades quando tem que baixar as zonas de construção, não é o seu espaço de predileção. Apesar de procurar em algumas situações de condução, a verdade é que buscou sempre Galeno no corredor esquerdo e houve sobretudo por parte do Sporting uma grande sagacidade em bloquear Galeno. Não era só Quaresma que estava no seu espaço, no seu raio de ação, nem Catamo, e Ullmann fechava também várias vezes sobre o corredor direito, o próprio Marcos Edwards surgia nesse espaço, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto viu sempre os seus espaços coartados. Daí que me fez confusão que Sérgio Conceição no final do jogo tenha dito que o Futebol Clube do Porto foi capaz de encontrar muitas vezes espaço por dentro do bloco do Sporting. Do meu ponto de vista, nem por dentro nem por fora. E a verdade é que há um jogador que é particularmente importante para isso,
que é Gyökeres. Gyökeres bloqueou muitas vezes a ligação entre a primeira e a segunda fase do Futebol Clube do Porto, impedindo que a bola entrasse em Alan Varela e Eustáquio, e curiosamente, no primeiro momento em que o Gyökeres não consegue fazê-lo, é o lance que está na origem da única oportunidade do Futebol Clube do Porto na primeira parte, que é o Eustáquio receber a bola no corredor central, encontra o João Mário profundo no corredor direito, algo que o Futebol Clube do Porto nunca conseguiu ao longo do jogo, não só na primeira parte, mas ao longo do jogo, mas nesse momento depois o João Mário faz o cruzamento ao segundo poste, e há uma ótima finalização aérea do Galeno no espaço entre o Quaresma e o Catamo, e o Adam aí sim a corresponder com uma defesa diferente daquilo que tinha acontecido em outros jogos, por exemplo, uma defesa decisiva, por exemplo, que lhe faltou no jogo de Guimarães, que lhe faltou no jogo da Luz. Na segunda parte, dir-te-ia que seria esperada uma reação do Futebol Clube do Porto. Acredito que o Futebol Clube do Porto, vindo do balneário, estava impulsionado para a fazer, mas o Pep colocou tudo a perder. Pep, não é? Exatamente, e é difícil olharmos para um jogador de 40 anos, quase a fazer 41 anos, e dizer que teve uma atitude imatura que nem sequer um iniciado ou um juvenil mais excitado deveria ter num jogo de futebol. Além que é a segunda vez, não é? Esta temporada em jogos grandes. Exatamente, ainda que aqui já com o jogo claramente em aberto. No jogo da Supertaça, já com o jogo fechado a favor do Benfica. A verdade é que o Mateus Reis provocou, faltou o cartão amarelo ao Mateus Reis, mas o Pep não tem que ter aquele tipo de reação, é uma reação absolutamente inconcebível. É certo que Sérgio Conceição, com 10 jogadores, procurou reestruturar a equipa num 4-4-1 desdobrável em 4-2-3, o Futebol Clube do Porto em alguns momentos, e aí sim, conseguiu encontrar, até fruto de algum desgaste depois do Sporting, algum espaço dentro do bloco do Sporting, mas foi por muito poucas vezes, e na principal delas houve a ligação entre o Pepe e o Evanilson, que o Adam, com uma nova intervenção, negou o golo, mas sobretudo a partir daí aquilo que se viu foi sempre mais Sporting, e o mais Sporting não com bola, e esse aspecto parece-me importante salientar, porque foi uma equipa que preferiu sempre ter muita consistência do ponto de vista defensivo e quando atacava, atacar sempre de forma rápida e explorar as costas da última linha do Futebol Clube do Porto. É assim que surge o segundo golo, é importante descrever esse lance, porque o Gonçalo Inácio tem uma recuperação e está claramente orientado para buscar Catamo no corredor direito. Catamo ainda no meio campo defensivo, dribla Eustáquio com um zigue-zague absolutamente notável, busca depois na profundidade o Gyökeres, e o Gyökeres come metros nas costas do Zé Pedro e do Zaidu, e depois, ao contrário do que seria expectável, não finaliza e oferece o golo a Pote, deu um presente a Pote que esteve muitas vezes aliado do jogo, e até dir-te-ia que teve um trabalho mais notável sem bola, a arrastar o Zé Pedro e a prender o João Mário em algumas situações, do que com bola. E a verdade é que até ao final do jogo a equipa do Sporting esteve mais perto de fazer o 3-0, mostrou, quer na primeira parte, quer na segunda parte, dificuldades em termos de decisão em campo aberto, quando a decisão não competia a Gyökeres. Pote e Edwards foram muito perdulários em termos quer de passe, quer de remate em zona de finalização, e o Futebol Clube do Porto procurou cair de pé. Sérgio Conceição ainda fez mudanças, mas a verdade é que a exibição do Futebol Clube do Porto é muito curta no jogo de ontem em Alvalade. Tomás, eu, além da tua análise, ia também deixar esta pergunta. O que é que Ruben Amorim aprendeu de outras derrotas, algumas delas claras do ponto de vista estratégico e tático, que teve com o Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição nas últimas temporadas? Antes de mais, olá Lídia, Rui, um abraço a todos. Viva, que vão acompanhar este podcast. De facto, creio que foi uma das exibições mais maduras do Sporting contra um rival direto no campeonato. Aliás, essa maturidade também se percebe pela forma como Amorim consegue lançar Eduardo Quaresma e ter uma resposta positiva, também porque coletivamente as bases estão construídas e os dois treinadores privilegiaram aquilo que treinaram. Já lá vamos, porque de facto o impacto acabou por ser bastante diferente. É que para o Sporting era fundamental marcar cedo e a equipa foi proativa no início do jogo, com bola, a tentar lateralizar na construção para depois meter passos em profundidade, e foi isso que se viu no lance do golo.
e depois disso baixou linhas para controlar defensivamente e anulou os principais pontos fortes do Futebol Clube do Porto. Desde logo obrigando os centrais a construir, e o Rui já destacou a tal pressão de Gyökeres, a forma como se posicionava para bloquear a linha de passe para a Varela, e isto obrigou Pep e Zé Pedro a assumirem um jogo com bola para o qual não estão definitivamente detalhados, e depois a anular o corredor esquerdo dos Dragões. E era por aí que poderia haver vantagem nas costas de Jenny Catamo e na forma como Eduardo Quaresma, ou fosse quem fosse, estaria mais exposto aos duelos em 1 contra 1 perante Galeno. Eduardo Quaresma deu uma grande resposta, individualmente esse foi um duelo muito favorável ao Sporting, mas a explicação do treinador leonino foi muito válida. É que para mexer no trio defensivo, com o Mateus Reis a central, por exemplo, teria depois de mexer no perfil dos alas. Teria de ter Gaio à direita, Nuno Santos à esquerda, ou seja, o ala mais ofensivo estaria à esquerda e não à direita. Mas neste mudava jogo, tudo o que tinha trabalhado. Mudava tudo o que tinha trabalhado e preferiu, certíssimo, com o risco envolvido, claro. Depois do jogo é fácil dizermos que Eduardo Quaresma é uma aposta ganha, mas antes do jogo havia sempre algum risco envolvido. Mas era muito importante para o Sporting ter Catamo em profundidade, porque prenderia Galeno. Galeno era muitas vezes o quinto elemento da linha defensiva do Futebol Clube do Porto, e isso depois tirava explosão nas saídas para o ataque e presença ofensiva, e além disso, pela forma como consegue, ou conseguiria, criar espaços para Marcos Edwards na meia-direita. Portanto, o Amorim foi fiel ao planeamento para o jogo e acabou por ser feliz nesse sentido. E Tomás, não sei se concordas comigo, o posicionamento do Pep como central pela esquerda para na linha de 5 ser o central pelo meio foi propositado também por parte de Sérgio Conceição. Sim, tal como foi propositado o acompanhamento a Gyökeres, quer nos duelos, quer na forma como se desmarcava em profundidade. E aqui creio que está o erro estratégico de Sérgio Conceição. O maior de todos é que, e Sérgio Conceição falou sobre isso na conferência de imprensa, disse o treinador do Porto que aquilo estava trabalhado. Com certeza, estranho seria se a equipa levasse para o jogo algo que não tivesse sido trabalhado. O problema foi talvez um excesso de confiança nas capacidades de Pep. É que pareceu que Conceição acreditava que Pep tinha 30 anos e não 40, e que seria muito mais sólido nos duelos com Gyökeres, o que não aconteceu efetivamente, e o sueco levou melhor em diversos momentos. Com a linha subida do Futebol Clube do Porto foi um presente, digamos, para Gyökeres explorar e fazer a diferença nesta partida. Depois, há aqui também uma diferença de solidez defensiva. Até Adán fez uma defesa muito importante no final do primeiro tempo, mas depois, se olharmos para o trio do Sporting, aqui com a novidade de Eduardo Quaresma a responder, mas de Diomande e de Inácio, menos surpresa, porque já são centrais com um nível altíssimo. Também com o papel determinante de Hjulmand. O Sporting tem de facto outra capacidade de controlar sem bola e depois de explorar espaços, como aconteceu ao longo de todo o jogo, sendo que o resultado até podia ter sido mais dilatado. Para o Porto, e não necessariamente só neste jogo, é uma questão de fundo da construção do plantel e do aproveitamento que o treinador faz, ou neste caso não faz, de determinadas peças, como Ivan Raime, como Francisco Conceição, Nico Gonzalez, até juntaria André Franco também. Já destacámos André Franco como um elemento muito mais capaz de fazer de Otávio, enfim, com a devida distância, claro, do que PP. PP neste papel de terceiro médio não está a dar nada à equipa e tem sido, quanto a mim, uma das desilusões da temporada. Agora, para o Porto é preciso de facto ter mais criatividade, mais capacidade de ligar o jogo desde trás, mas a equipa, perdendo a solidez defensiva que chegou a ter noutras alturas, nomeadamente nos jogos de maior exigência, o Porto tinha sofrido vários golos contra o Shakhtar Donetsk, voltou a ser bastante superado nesse sentido contra o Sporting, portanto, nem nesse campo o Porto está a ser uma equipa fiável e acaba por perder, diria, com naturalidade, porque o Sporting é a melhor equipa e conseguiu prová-lo em campo. Isto é uma pergunta um bocadinho vaga, mas face, lá está, aos últimos confrontos do Sporting e Futebol Clube do Porto, surpreendeu-os de alguma forma esta quase vitória estratégica de Ruben Amorim sobre Sérgio Conceição, que tem uma fama, acho que justa, de preparar muito bem estes jogos grandes. E prepara, sim. Não há dúvida nenhuma, mas alguma das vezes teria que ser surpreendido. E a verdade é que o Ruben Amorim, numa fase inicial ao serviço do Sporting, tinha já conseguido surpreender o Sérgio Conceição e os ajustes estratégicos que o Sérgio Conceição faz, mas eu creio, e até a pergunta estende a ti, Lídia, e não só ao Tomás, eu creio que há um aspecto essencial na preparação deste jogo, que é a lesão do Coates. Todos nós soubemos, 1h30 antes do jogo, mais ou menos, que o Coates não iria jogar.
Eu acredito que o Sérgio Conceição, quando soube que o Coates não ia jogar, pensou que o Ruben Amorim ia fazer linha de 3 com o Diomande como central pela direita, o Gonçalo Inácio como central pela esquerda, pelo central pelo meio, o Mateus Reis como central pela esquerda, o Gaio iria jogar a lateral direito e o Nuno Santos seria o lateral ala esquerdo. E acabou por ser surpreendido pela forma como o Sporting entrou. Ou seja, não esperava que o Quaresma fosse titular, e o Quaresma dá coisas em termos de construção e em termos também de deslocação que provavelmente o Sérgio Conceição não estaria tão à espera, porque são coisas diferentes daquilo que o Diomande oferece. Depois há um aspecto que me parece essencial, e eu creio que o Tomás concorda comigo porque já abordamos esse assunto. Eu creio, e ontem fiquei sem dúvida nenhuma sobre esta questão, o Diomande é o melhor defesa central pelo meio do Sporting. E esse aspecto também ajuda o Sporting... Fantástica ontem. Exatamente, ajuda não só o Sporting no capítulo defensivo, porque o Sporting fica mais consistente do ponto de vista defensivo, tem muito mais capacidade de controlar a profundidade, muito mais capacidade de deslocação, mas também naquele losango que o Sporting cria em termos de construção, o Diomande tem mais a oferecer do que o Coates. Isto não é nada contra o Coates é uma instituição já do Sporting por tudo o que fez pelo clube, mas quando eu olho para a defesa do Sporting, o melhor tridente, se os jogadores estivessem todos em condições físicas normais, seria Santos Justo no centro-direita, Diomande no centro e o Gonçalo Inácio no centro-esquerda. E a verdade é que o Quaresma, no nível que se exibiu ontem, e foi um nível soberbo, o Quaresma só não é o melhor jogador em campo porque sai aos 60 minutos e porque houve o Gyökeres, porque ganhar 7 duelos em 8 ao Galeno é algo absurdo, e depois o lance que daria o 2-0 ao Sporting é um lance de uma qualidade soberba, superlativa mesmo para um defesa central, porque ele conquista um duelo ao Galeno numa altura de cruzamento contra-ataque. É excelente, não se estaria à espera. É tudo, é o tempo de entrada no desarme, numa situação em que o Sporting estava desequilibrado. A tabela é a capacidade que ele tem para tabelar com o Morita, para se desmarcar. E cá está, eu compreendo todas as análises dos árbitros, e nomeadamente do Pedro Henriques e do Duarte Gomes, com todo respeito por todos os outros árbitros, com exceção de Jorge Croado, pelo qual eu não tenho respeito absolutamente nenhum. Tenho que dizer que são pessoas que percebem muito mais de arbitragem do que eu, acharam que era falta, e eu, sim, muito sinceramente, do meu ponto de vista, não era falta. Eu creio que não há nada por parte do Eduardo Quaresma em termos de propositado no choque com o João Mário. Eu creio que acaba por ser um lance casual do jogo, mas cá está, eu não sou especialista em arbitragem, há especialistas de arbitragem que percebem muito mais do métier do que eu, e respeito inteiramente a opinião deles. Agora, aquilo que o Eduardo Quaresma faz, e agora quase me fugia Ricardo Quaresma, porque a verdade é que é quase tudo perfeito ao nível de Ricardo Quaresma, é verdade, só faltou a trivela, mas a verdade é que o cruzamento também é notável por parte do Eduardo Quaresma, e cá está, foi um jogo tremendo de Eduardo Quaresma, mas não fugindo à tua questão, obviamente, eu creio que o Ruben Amorim se superiorizou do ponto de vista dos ajustes estratégicos que fez em relação ao Sérgio Conceição, que do meu ponto de vista acabou por ser surpreendido, e reforça a ideia do Tomás. Eu creio que confiou demasiado em Pep, e eu volto a dizer aquilo que disse no pré-match na RTP, o Pep a 75% é o melhor defesa central do Futebol Clube do Porto, mas disse na altura... E acabei por ter razão, mas não era isso que eu queria, obviamente, mas a 75% o Pep teria dificuldades em parar um Gyökeres a 100%, e o Gyökeres ontem não teve a 100%, teve a 120 ou 150. E quanto ao Eduardo Quaresma, quem seguiu os tempos de formação sabia que estava ali um central com alma de médio, porque estas arrancadas são muito comuns no jogador. Recebe na zona central e avança pelo campo, quase à Frenkie de Jong, se quisermos, sempre teve esse perfil, e portanto é natural que se sinta à vontade neste campo. E depois, já que destacámos Diomande, que fez de facto uma exibição notável, mais uma vez num grande palco, é preciso olhar, além da questão dos treinadores, para os próprios jogadores. O 11 do Sporting é muito mais forte que o 11 do Porto. E isto explica-se pela forma como os clubes têm abordado o mercado nos últimos largos anos. Não é uma questão do presente apenas. Repare-se na forma como o Sporting cada vez mais compra caro, e até compra mais em qualidade do que em quantidade.
O Gyökeres e o Hjulmand, por exemplo, foram compras muito caras, mas de valor imediato E para a entraram equipa. diretamente na Diretamente e, enfim, das duas uma, ou darão rendimento esportivo durante algum tempo, ou então valerão encaixes significativos para o clube. E o caso do Diomande, que é paradigmático, foi uma aposta, Sem se quisermos, dúvida, arriscada e vista como um tiro no escuro por parte do clube, mas muito ponderada, porque o Diomande é de facto um fenómeno que não aparece todos os dias. Vai sair bastante barato. E depois olhamos para a defesa vai. do Futebol Clube do Porto, por exemplo, e há ali jogadores, enfim, sem nível para o clube, não há como contornar esta não questão. há outra forma. Ou pelo Sim. menos para o nível ideal do Futebol Clube do Porto. E esta trajetória, esta crise, esta falta de critério, se quisermos, do Futebol Clube do Porto, enquanto direção desportiva, tem depois consequências naquilo que se passa no campo. E isto até valoriza o Sérgio Conceição em muita coisa, porque o plantel, comparando com o que tínhamos há 10, 12 anos, é francamente inferior. E terminando com este Foi clássico. um grande remate de Tomás. Exatamente. E terminando este item clássico no nosso podcast, que naturalmente nos tirou bastante tempo. A verdade é que não foi o único jogo grande desta jornada. Também tivemos o neoclássico, não é, Lídia? Exatamente, o neoclássico é uma excelente definição. Primeira vez que ouço e dou-te os parabéns. E vamos subir para a Pedreira, lá está, também, neoclássico, para Braga, onde Futebol do Porto, credo, ainda estou no O que é uma experiência dolorosa. Não sei se já passaste por ela. Eu creio que o Tomás provavelmente no jogo da Liga dos Campeões já terá nunca lá passado. fui. É uma experiência dolorosa para quem tem de trabalhar, nomeadamente na televisão. É bonito, mas é isso. Muito frio. Exatamente. Falamos então do Benfica, Sporting Braga, neste caso Sporting Braga-Benfica, peço perdão, que jogaram no domingo, no primeiro jogo grande desta louca 14ª jornada. Um encontro que o Benfica marcou cedo, teve várias oportunidades na primeira parte e na segunda soube baixar e sofrer, contando ainda com um Trubin nas poucas vezes em que tudo o resto falhou. Tomás, o Benfica soube vencer este jogo, vamos colocar assim, frente a um Braga que para o volume acabou por criar pouco. Sim, antes de mais, vou elogiar a mentalidade de Artur Jorge, porque é rara no futebol português e às vezes também Certíssimo. Não podemos criticar porque os treinadores são defensivos e depois aparece um que corre riscos e parte a equipa. Muito bem. E vamos cair-lhe em cima. Claro que o jogo foi caótico. Se calhar o Braga até poderia estar a perder 2 ou 3-0 ao intervalo, e podia. Verdade. Expôs os centrais, mais uma vez, incapazes de lidar com o adversário e com as características do próprio jogo e comprometeram o Sporting de Braga, mas não foram os únicos. Artur Jorge insistiu muito no erro individual de Salazar, que de facto não devia ter feito isso. Deixa-me só dizer, sim, porque foi excessivo. Exagerou. Foi excessivo. Disse 3-4 vezes 3-4 vezes é uma análise. coisa absurda. Sim, é um erro que acontece. Dizer uma vez chegava. Exatamente, completamente de acordo, Tomás. Tocas num ponto essencial. Na primeira parte ainda, sem dar sequer a oportunidade, vá lá, isso que mesmo. o jogador se redimir. Não é? Mas tirando isso, o Braga é uma equipa divertida, que joga de facto para marcar golos e até ficou sem marcar, mas poderia tê-lo feito. Pela primeira vez no campeonato. Primeira vez no campeonato sem marcar golos e, como disse o Benfica, acabou por ter mais esclarecimento na chegada ao último terço do que o Sporting de Braga, porque de facto, marcando cedo, com o erro de Salazar e o aproveitamento de Tengsted na definição do passe de Kokshu, que já agora fez um jogo muito completo, talvez o mais completo nos vários momentos do jogo, desde que chegou a Portugal. Roger Schmidt acertou nesse sentido, ou seja, parecia muito descabido lançar, por exemplo, Artur Cabral à boleia de um calcanhar aos 93 minutos do jogo em Salzburgo. Não era o jogo ideal para Artur Cabral ser titular, porque o Benfica precisa de Tengsted, desta agressividade nas desmarcações, no facto de ser uma arma em campo aberto. Se quisermos, temos aqui um Gyökeres em ponto diferente, claro, não estou a comparar a qualidade dos jogadores, mas é um jogador parecido. A analogia é boa, Tomás. Frente a este Braga, é boa. Para mais. E acabou por ter o contexto adequado. À medida do Benfica de Roger Schmidt. É verdade, é um jogador que se adequa àquilo que o treinador encarnado pretende. E depois, com um festival de oportunidades e aproximações perigosas num jogo sem meio campo. O Benfica encontrou o Braga partido diversas vezes e houve uma primeira parte muito conseguida dos 4 da frente. Tengsted já destacámos. O que é raro, Tomás. É raro. Raramente tem acontecido nesta temporada os 4 terem impacto ao mesmo tempo. Di Maria no passe e no remate, muitas vezes metendo a bola nas costas da defesa. Rafa pelas conduções.
e depois ainda teve aquela jogada fantástica para João Mário na segunda parte, atraindo 3 adversários e metendo João Mário para um falhanço inacreditável e várias recuperações de Rafa. João Mário também, em termos de controlo da forma como resistia à pressão, detalhes técnicos para lançar o ataque do Benfica, o entendimento com o João Mário. Portanto, este quarteto do Benfica funcionou. O que não funcionou tão bem foi a proteção defensiva do jogo exterior do Braga. Di Maria e João Mário nem sempre acompanhavam os laterais minhotos. Borja já agora está num excelente momento de forma, talvez a mostrar as melhores qualidades desde que está no futebol português. E depois muito volume ofensivo de Bruma e de Álvaro de Jaló, com o Ricardo Horta mais desaparecido, também porque o Braga canalizou o jogo para as alas. O problema é que Bruma e Álvaro de Jaló, saindo muitas vezes no drible, depois nem sempre definiam as jogadas da melhor forma, e o Braga não conseguiu ser tão produtivo quanto isso. Trubin teve a tal defesa na primeira parte e teve a grande defesa na segunda parte, que acaba por ser decisiva para o Benfica num momento de controle defensivo. A segunda parte do Benfica acabou por dar a bola ao Sporting de Braga, e aí emergiu o João Moutinho, creio que fez mais um grande jogo e está aí para as curvas, com bola, continua a ser um organizador de excelência, acabou por ditar o rumo do ataque do Sporting de Braga. O Benfica teve mais dificuldades para proteger o corredor central, embora tivesse ainda a oportunidade de sair muitas vezes em transição e contra-ataque. Agora, a questão é que o Benfica, tendo uma vantagem tão curta, acabou por se expor ao ataque do Sporting de Braga. Desta vez parece-me que Roger Schmidt leu o que faltava ao Benfica e acabou por proteger o corredor central com Florentino e deslocando João Neves para o corredor direito. O Benfica teve de sofrer, mas aquilo que estas duas vitórias mostram, em Salzburgo e agora também contra o Sporting de Braga, é que a equipa está com o treinador e ainda acredita no treinador, embora continuem a existir muitos problemas do ponto de vista tático e até individual no encaixe em determinadas posições. Mas o balneário só pode estar com o treinador, senão estes 2 jogos facilmente teriam caído para o adversário. E há uma coisa que é inevitável falar sobre o Benfica. Esta equipa é tremenda quando joga em campo aberto. Agora, nunca não tem as possibilidades de jogar em campo aberto como teve em Salzburgo ou em Braga. Porque se tivesse tanto espaço como teve em Braga na segunda parte, esse é o desafio. ou como teve exatamente em Salzburgo, quando conseguia superar a primeira fase de pressão do Salzburgo, e era uma primeira fase de pressão que muitas vezes foi bem feita, mas o Benfica conseguiu superá-la em vários momentos. A equipa do Benfica pode ser demolidora do ponto de vista ofensivo e tem capacidade para isso, e tal como o Tomás disse, e é o ponto essencial do jogo da Pedreira, é que pela primeira vez esta temporada as 4 unidades do Benfica conseguiram acasalar, pegando no termo popularizado pelo Jorge Jesus. E os 4 juntos conseguem levar o Benfica para outra dimensão, mesmo, voltando a frisar, o Tengsted é um jogador que tem problemas técnicos gritantes, mas é um jogador que oferece coisas que o Arthur Cabral e o Musa não vão conseguir oferecer nunca à equipa do Benfica, que é a capacidade que tem para atacar a profundidade. Ele é corrosivo nesse momento. Obviamente não tem o poder de definição do Gyökeres, porque senão também estaríamos aqui a falar de um novo fenómeno, mas é um avançado que, à medida daquilo que o futebol do Benfica precisa, está num patamar superior ao do Musa ou do Arthur Cabral, voltando a dizer que dos 3 avançados, continuo a achar isto, aquilo que tem oferecido, o avançado que tem oferecido mais ao jogo do Benfica até há um mês era o Musa, claramente. O melhor avançado dos 3, continuo a achar que é o Arthur Cabral, independentemente até de poder sair do Benfica como um flop, porque no fundo custou 20 milhões mais 5, e a verdade é que os adeptos do Benfica neste momento só gostam do Arthur Cabral por causa de um gol de calcanhar à Madjer, um gol de calcanhar muito bem alcançado após uma movimentação tremenda do Arthur Cabral, que tem muito a oferecer a esta equipa do Benfica, mas não é este jogar do Roger Schmidt. Precisava de ser outro jogar do Roger Schmidt para explorar todo o perfil e todas as características que o Arthur Cabral tem. Por isso, estou completamente de acordo com o Tomás, e já tínhamos falado disso nos 2 episódios anteriores. O Tengsted, neste momento, é o avançado que tem mais a oferecer àquilo que é o jogar da equipa do Benfica, do Roger Schmidt. Eu ia deixar aqui uma questão. O Tomás falou do jogo exterior do Braga, que nem sempre funcionou. A verdade é que, se calhar, as 2 melhores oportunidades do Braga nascem pelo corredor central
no gol Exatamente. anulado. Íamos perguntar se não foi, se também não deveria ter ido mais por ali o jogo do Braga. Ponto-chave, Lídia, é que na primeira parte não houve João Moutinho e na segunda parte houve João Moutinho. Exato. E isso Aquele fez passe, totalmente a diferença na qualidade. Para Ricardo Horta, ainda é muita classe. Na qualidade com que o Sporting de Braga conseguiu chegar, não só pelos corredores laterais, mas finalmente pelo corredor central, coisa que nunca conseguiu na primeira parte, porque na primeira parte viveu investidas permanentes pelo jogo exterior e o papel dos médios foi muito reduzido. E a verdade é que o Sporting de Braga começa a crescer no jogo e a deixar de partir tanto o jogo, porque o Benfica estava tremendamente confortável com o jogo partido a partir do momento em que entra o André Horta. E com isto não é uma crítica ao Rodrigo Salazar. O Rodrigo Salazar estava a ser, se quisermos, nestes últimos 2 meses, o médio do Sporting de Braga de maior rendimento, mas não era um jogo com características para o Rodrigo Salazar. E a verdade é que também o erro individual, o tal frisado excessivamente pelo Arthur Jorge, acabou por mexer com a cabeça agora, do jogador. O Arthur Jorge na Flash, quando questionado sobre o motivo para tirar Salazar, disse que estava a falhar a pressão alta e por isso quis meter André Horta, o que não me parece bater muito certo com a realidade. Sem dúvida nenhuma, completamente de acordo contigo. Aquilo que o André Horta veio dar foi mais critério à forma como o Sporting de Braga fez a circulação, mas quem sobressai é claramente João Moutinho. João Moutinho faz uma segunda parte gigante, viu-se o melhor João Moutinho ao serviço do Sporting de Braga e um João Moutinho ao nível de que nos habituou ao longo da sua longuíssima carreira e prestigiadíssima carreira e ajudou sem dúvida nenhuma a dar mais critério à construção e principalmente à criação do Sporting de Braga. Mas volto a frisar, o Sporting de Braga, e tu tocaste nesse ponto, Lídia, na tua introdução em relação ao jogo, o Sporting de Braga teve grande caudal ofensivo na segunda parte, mas as oportunidades de golo que acabou por ter não foram assim tantas para o caudal ofensivo produzido. Agora, as oportunidades que criou, o Benfica teve o fator absolutamente determinante, que é ter Trubin na baliza. E para quem tinha dúvidas e colocou tantas interrogações em Trubin, que não foi nem o meu caso, nem o caso do Tomás, ficou aqui dada a resposta. O Benfica tem uma mais-valia indiscutível em relação àquilo que teve no passado recente, porque Vlaco Dimos era um bom guarda-redes entre postes, mas só isso. O Trubin é muito mais do que isso. É melhor ainda que o Vlaco Dimos entre postes, é mais seguro nas saídas dos postes e, sobretudo, tem algo que o Vlaco Dimos nunca terá, porque não tem capacidade para isso. É um jogador que, com a bola nos pés, confere ao Benfica critério, confere ao Benfica pausa, deixa a equipa do Benfica respirar, porque os jogadores sabem que entregando-lhe a bola acaba por sair sempre redonda. Vai falhar em alguns passes? Vai, porque a carreira do Trubin é muito longa, mas a maior parte dos passes que saem dos pés do Trubin saem com qualidade e permitem à equipa respirar. E num mercado que trouxe tantas dúvidas ao Benfica, Trubin é uma certeza. Sem dúvida alguma. Agora, deixar só um aspecto negativo na exibição do Benfica, isto no seu global, foi Morato. Eu creio que Morato falhou em vários aspectos ao longo do jogo, deixou a equipa muito exposta, sobretudo no corredor direito, entra muito mal em jogo, logo com uma entrada a matar, e sobretudo se tendo em conta quem era o árbitro e o Benfica, ainda se recordaria seguramente da Supertaça, quando ficou condicionado logo desde muito cedo. Agora, como é óbvio, e volto a frisar, eu creio que nesta altura para o Benfica aquilo que é importante é resolver esta equação da defesa do lateral esquerdo do Benfica. Morata é um defesa esquerdo, cumpre nessa função, mas o Benfica, para ser uma equipa muito mais forte e também para poder ser competitivo em termos de Europa, precisa de um lateral esquerdo. Esse lateral esquerdo, do meu ponto de vista, não é Jurasek, poderia vir a ser Bernat, mas todas as informações que nos chegam, principalmente ao longo do último mês, dão a entender que Bernat muito provavelmente irá sair do Benfica em janeiro, porque não se sente confortável no Benfica, não se sente confortável com o seu momento de forma atual e o Benfica vai ter que resolver essa equação. E é certo que há a possibilidade de Roger Schmidt adaptar Auschwitz a lateral esquerdo, mas neste momento, e volto a frisar esse aspecto, Auschwitz é o melhor lateral direito do Benfica, mesmo comparando com Bá. Não tem a capacidade de aceleração nem a velocidade de Bá, mas é um jogador que decide muito melhor e, sobretudo, também do ponto de vista defensivo, com as rotinas que está a ter da posição, cumpre melhor que Bá na perspectiva defensiva de proteção do corredor.
E ao mercado terá de ir o Benfica, com certeza, não é? Seguramente, e o Rui Costa já o prometeu. Vamos fechar assim este longo momento de futebol. Mas era português. obrigatório. É claro, era neoclássico. Isso mesmo. Esta jornada assim o exigia. Mas já agora deixa-me só dizer para completar. Muita gente acredita que é sempre nestes jogos, mini campeonato entre grandes, que se decide. Não sei se este campeonato vai ser assim, porque os grandes estão a perder muito mais pontos com o resto das equipas do que costuma acontecer. Sim. E se calhar a pontuação final do campeonato vai ser mais baixa do que noutros anos, e com isso também pode haver menos peso para estes jogos. Por exemplo, o Benfica, que até ganhou os jogos com os 3, não está em primeiro lugar, só para se perceber um bocadinho esta ideia. Isso é o ponto decisivo para a tua teoria, Tomás. Sim, é um campeonato que está bastante equilibrado, porque temos os 6 primeiros, nem sequer são os 4 primeiros, a menos de 10 pontos. E está-se a fazer um bocadinho por defeito e não por excesso. E depois do 7º ao 18º a diferença também são mínimas, porque essas equipas têm pontuado. Campeonato do melhor que houve nos últimos anos, a meu ver. Verdade. Mas a nível de expectativa até ao final, provavelmente, que acho que também estamos a precisar um bocadinho disso. Quer para cima, quer para baixo. Sim, exatamente. Não fechamos o futebol português, na verdade. Vamos passar agora rapidamente qual Eduardo Quaresma pela linha para as nossas rúbricas. E na Revienga, Tomás, há aqui um jogo vamos destacar vários jogos na Revienga, um clássico, na Revienga. Exatamente, ia dizer, é um clássico à sua maneira. Ias falar do Boa Vista Vitória, é um chamado clássico da segunda. Sim, do segundo o que faz andar. um clássico é ser um jogo com muita tradição. É que por vezes parece que um clássico é só entre candidatos ao título. Isso não pode ser menos verdade. De facto, houve um Boa Vista Vitória. O Boa Vista, enfim, tem muito brio. Acima de tudo, creio que é isto que há a destacar no Boa Vista. O profissionalismo da equipa, na forma como vai disputando os jogos, claro que com menos qualidade exibicional e mais limitações do que vimos no início da época, mas ainda assim conseguiu, mais na crença do que propriamente pelo critério futebolístico, encontrar um empate contra o Vitória. Nesta altura é uma equipa superior, a de Álvaro Pacheco. Mudou um bocadinho o perfil da equipa, porque jogou com o Nelson da Luz, que é mais um atacante do que propriamente um terceiro médio, como João Mendes. Quis, nesse sentido, ter também mais ameaça Álvaro Pacheco. Creio que a equipa do Vitória está a conseguir encontrar um equilíbrio entre um jogo mais direto, à procura da verticalidade dos avançados. Jota Silva, com mais uma excelente exibição, também no apoio defensivo. Já se falou de uma transferência para o Porto, não sei se é verdade ou não, mas sei que é de facto um jogador que, como o Álvaro Pacheco, criou uma identificação muito notória com o clube e com os adeptos do Vitória de Guimarães. Vitória. Exatamente. E deixa-me dizer-te que, mesmo que a transferência não se concretize, é um avançado que, de certeza absoluta, o Sérgio Conceição gosta. Em termos de profundidade de plantel, podia ser uma claro arma, não sendo um jogador para entrar de caras no Futebol Clube do Porto. Como é óbvio. Agora, quanto ao Vitória, dizia que alterna muito bem a forma como procura um jogo mais direto ou um jogo mais envolvente pelos médios, e o Vitória tem médios de uma qualidade técnica fabulosa, e aproveito isto para destacar não só o jogo de Tiago Silva, com impacto nas melhores jogadas vitorianas, mas também e sobretudo o Tomás Andel, que finalmente está a dar aquele passo em frente que prometeu quando o víamos na Liga Revelação, já há uns anos. Entretanto teve problemas físicos, teve questões que o atrasaram nessa afirmação, mas finalmente pode tornar-se um jogador de referência no clube, com uma qualidade técnica no pé esquerdo tremenda, um médio elegante na forma como organiza, descobre linhas de passe, lança os alas. De facto, pode estar aí para ficar finalmente Tomás Andel. Pela negativa, o facto de o Vitória ter mais solidez por dentro, nos centrais, do que propriamente por fora. E é mais um lance que envolve Miguel Maga, pela negativa. De facto, o Vitória já deu o salto no corredor esquerdo, com a afirmação de Ricardo Mangas, que de facto transformou ofensivamente, sobretudo, esse corredor do Vitória, mas ainda tem um ponto fraco no corredor direito com Miguel Maga. E é isso que pode atrasar o Vitória em termos de luta pelo quinto lugar e até, quem sabe, por uma aproximação ao quarto lugar. Rui, tu vais fazer aqui uma espécie de pupurri. Isso Querias mesmo. falar do Famalicão Estoril, mas também da situação do Vizela e do Chaves, que são penúltimo e último da classificação. Muito rapidamente, passar só pelo Famalicão Estoril. A primeira parte é um jogo absolutamente fantástico, verdadeiramente frenético. O Famalicão
muito próximo daquilo que é habitual, a buscar um jogo mais longo, um jogo mais direto, o Estoril a buscar o seu jogo associativo, com o Rafik Guitana a ter mais lances de gênio, e então o que está na origem do golo de 1-0 marcado pelo Cassiano é mais um momento brilhante do Rafik Guitana. Depois, obviamente, a resposta do Famalicão, que conseguiu empatar pelo Cádiz, e a primeira parte mostrou sempre um jogo aberto, e o que é curioso, com ascendente, do meu ponto de vista, do Estoril, com mais nota artística, se quiseres, com um jogo mais elaborado, que, do meu ponto de vista, o Famalicão também pode vir a ter se o João Pedro Sousa voltar aos bons velhos tempos da equipa do Famalicão, da sua primeira passagem. É certo que tem outros protagonistas, mas quando se tem Gustavo Sá, por exemplo, em campo, a equipa pode ter um jogo mais elaborado, um jogo mais pausado, um jogo mais cerebral e não tão direto como habitualmente procura. Agora, deixar também a nota em relação ao Vizela da chicotada do Pablo Villar, com a equipa em 17º lugar. Pablo Villar, muito sinceramente, não trouxe nada de recomendável para o futebol português. 2 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, mais a eliminação na Taça de Portugal. Portanto, foi uma passagem muito discreta, com um plantel que tem limitações, mas o 11 base da equipa do Vizela não é muito distante daquele que era da época passada, e creio que tem mais capacidade do que o futebol que mostrou até agora. É certo que perdeu o Osmaites, que era uma grande referência ofensiva da equipa, mas até não perdeu muito, porque tem acrescentado alguma qualidade também do ponto de vista ofensivo e do ponto de vista de ser uma referência ofensiva interessante. Agora, aquilo que me causa ainda mais impressão no Vizela é que, depois de ter ido buscar um treinador espanhol à Lituânia, onde não tinha nenhum trabalho de crédito, vai agora, ao que tudo indica, buscar Rubén de la Barrera, um treinador que foi praticamente dispensado da seleção de El Salvador ao cair na segunda divisão da Liga das Nações da CONCACAF, ao ser duplamente derrotado pela Martinica. Portanto, não há aqui nada de aconselhável em Rubén de la Barrera. É certo que ele tem um trabalho razoável. É um tiro no escuro, como foi Pablo Villar, não é? Exatamente, tem um trabalho razoável. E não uma certeza, como poderia ser, enfim, um Petit, um Daniel Ramos, por exemplo. Verdade. E esse aspecto parece-me muito importante, porque o Vizela poderia chegar facilmente a um Petit ou um Daniel Ramos, porque tem capacidades e tem meios para o fazer. E estes tiros no escuro que está a dar podem vir a condenar a equipa a algo que seria pouco expectável, se quisermos, tendo em conta aquilo que é o valor do plantel e, sobretudo, um projeto que vinha a ser muito sustentado, principalmente com o Álvaro Pacheco, mas que teve uma transição positiva para o Tulipa. Mas a partir da saída do Tulipa, eu creio que a equipa, a direção do Vizela, e neste caso os donos do Vizela, têm dado demasiados tiros no pé. Vamos ver se não vão pagar demasiado caro os tiros no pé que vão dando. Aliás, e para acabar, o remate nos Chaves, que é o último classificado no campeonato, mas sobretudo para destacar aquilo que foi a primeira meia hora do jogo. O futebol que o Chaves apresentou na primeira meia hora do jogo não é admissível numa primeira divisão. Uma equipa sem qualquer capacidade para ligar jogo, não fez 3 passos consecutivos certos, depois a partir de determinada altura o desespero era tão grande que eram bolas batidas na frente sem qualquer tipo de critério e sobretudo a capacidade que teve para oferecer espaço ao adversário, ao Casa Pia, que encontrou espaço entre linhas com uma facilidade descomunal. E foi curiosamente um Casa Pia que abdicou do 3-4-2-1 habitual, que já vinha do tempo anterior do Filipe Martins e que o Pedro Moreira estava a dar continuidade, para apostar num 4-4-2 muito ofensivo, com o Tiago Dias e o Yuki Soma muito bem, principalmente o Yuki Soma, a entrarem nas entrelinhas adversárias, e depois com o Cleiton e o Filipe Cardoso como referências ofensivas. Foi uma vitória inteiramente justa por parte do Casa Pia, mas salientar que a partir da meia hora de jogo, quando o Moreno abdica do 3-4-2-1 e passa a jogar num 4-4-2, ainda assim com um futebol muito direto, a equipa do Chaves já deu uma resposta completamente diferente, porque a primeira meia hora é realmente inadmissível para um nível de Primeira Liga. Agora, com um tom mais positivo, por assim dizer, vamos passar para a nossa rúbrica Totti ou Tot. E Tomás, desta vez vais dar um Totti e vais falar de Mohamed Kudus, o ex-Ajax, agora na primeira época no West Ham e na Premier League, e que visou esta semana frente ao Wolverhampton.
Sim, tem marcado golos e feito assistências com fartura. Há pouco mais de um ano estávamos a vê-lo a brilhar contra Portugal. Deu muito trabalho à Seleção Nacional nesse Mundial ao serviço do Ghana. Era uma questão de tempo até entrar num clube da Premier League e se calhar até podia ter sido transferido um bocadinho para um patamar superior. Acabou por ser o West Ham, que também tem um poder de investimento fora do normal, como se sabe, a garantir este jogador vindo do Ajax. Sendo que, e na altura falei sobre isso, fez-me lembrar um bocadinho a contratação de Dimitri Payet. É um jogador com carisma, é um jogador com uma qualidade técnica fenomenal, é um jogador que encanta. Aliás, há não muito tempo saiu a história de que um adepto do West Ham foi ao Ghana de propósito ver jogos da seleção só por causa de Kudus. Ou seja, é um jogador carismático e que facilmente ganha o encanto das bancadas e tem tudo para marcar a diferença, não só nesta Premier League, mas também para o futuro. Porque é um craque, não é um jogador que se veja todos os dias. Não começou como titular, porque a equipa de David Moyes estava estabelecida, tinha Bowen, tinha António como a ponta de lança e a dar um rendimento e ele também já chegou no fim do mercado, Tomás, não é? Sim, é verdade, chegou no final do mercado. Isso mesmo. Sim. E portanto acabou por demorar um bocadinho a ganhar este espaço que as lesões de Bowen e de António acabaram por abrir. E, claro, sem surpresa, ganhou logo o lugar na equipa, partindo do corredor direito, ele que é canhoto, tem um controle de bola extraordinário na forma como recebe, orienta para a baliza e depois define o último passe ou o remate. Tem uma condução muito difícil de travar, muda de velocidade, arranca por dentro é tremendo. E de facto zigue-zagueia pelo meio do bloco adversário. Verdade. E neste sentido, numa equipa muito curta do ponto de vista da criação coletiva, ter este tipo de jogadores acaba por ser determinante para que o West Ham ande sempre mais perto de ser uma equipa grande do que propriamente uma equipa da parte baixa. Aliás, venceu a Conference League, já foi às meias finais da Liga Europa e também tem conseguido nos últimos anos, não foi o caso da última temporada, mas tem conseguido nos últimos anos andar na luta pelas competições europeias. Portanto, de facto, o West Ham tem um poder de atração notável e Mohamed Kudus é mais uma estrela que aterra em Londres. Seguimos para a arte vem depois, Rui, e porque também há sempre coisas positivas a tirar das derrotas, vais falar de, e espero não errar na forma como vou dizer. É difícil. É o Bart Verbruggen. Eu nunca sei muito bem como dizer os nomes flamengos. É Verbruggen, mas para facilitar podemos dizer Verbruggen, porque é mais fácil, não é? Que é o holandês guarda-redes agora. É o primeiro guarda-redes que eu trago. Neerlandês, exato, errado. Meu Deus, que erro. É o primeiro guarda-redes que eu trago à arte e acho que é justo trazer este guarda-redes. É um guarda-redes que surgiu no NAC Breda. Saiu do NAC Breda para o Anderlecht, já na altura custou 2.300.000 euros, porque era um guarda-redes também com trajeto nas seleções de base da Holanda, ou se quisermos dos Países Baixos, e que depois transfere-se para o Brighton. É um guarda-redes que, do meu ponto de vista, aos 21 anos já é extremamente completo. Eu acredito que será ele o guarda-redes do futuro da seleção neerlandesa. Ele conquistou finalmente a sua primeira internacionalização em outubro, e já em outubro e novembro acabou por ser a opção principal para a baliza. É um guarda-redes que entre postes é muito forte, tem reflexos muito rápidos, apesar da sua elevada estatura, também é forte no 1 contra 1, creio que tem evoluído num aspecto que no início da sua carreira podia gerar mais dúvidas, que são as saídas aéreas, principalmente no controle da pequena área. Ele tem ganho consistência a esse nível e depois tem aquilo que é claramente diferenciador no seu jogar, que é a qualidade de passe, a qualidade de jogo com pés. É um jogador que tem muito critério na forma como distribui o jogo, sabe sair curto, sabe sair médio, sabe sair longo, é um dos melhores guarda-redes da Premier League do meu ponto de vista, e não sei se o Tomás concordará comigo, a nível do passe longo, na forma como consegue sair e até algumas vezes sobre situações de pressão, quando a sua defesa está sob pressão, consegue encontrar espaços de saída, e creio que estamos na presença de um dos guarda-redes que na próxima década será claramente um dos melhores guarda-redes do mundo. Sem dúvida, tem tudo, e nesta rotação quase total que De Zerbi vai fazendo, vamos ver se Verbruggen não acaba por ser o mais titular, digamos, o mais titular da dos equipa guarda-redes, dos Eagles. Exatamente. E a minha introdução veio porque o Brighton perdeu com o Arsenal este fim de semana, a quem daria muito jeito, provavelmente, um guarda-redes. E falaremos do Arsenal a propósito do jogo com o Porto, da eliminatória com o Porto. Exatamente. Já não falta assim tanto.
Vamos para o Teatro dos Sonhos e no Teatro dos Sonhos vamos viajar de Inglaterra até Itália. Tomás, temos várias equipas a surpreender por essa Europa fora. O Girona, para começar, líder da La Liga. De alguma maneira o Nice também, o Leverkusen menos, mas também façam Bayern, é sempre surpreendente. E a Itália temos o Bologna, que é a quarta classificada da Série A, no lugar de Champions, com Tiago Motta, antigo médio, que todos nós nos lembramos de ver jogar ainda no banco. Este fim de semana o Bologna bateu curiosamente a Roma de Mourinho, com quem Tiago Motta se cruzou no Inter, campeão europeu. Sim, a superioridade clara do Bologna nesse jogo, e a tal questão com o Renato Sanches, que deu que falar, entrou e depois foi substituído em poucos minutos por José Mourinho. Mas o foco aqui é mesmo a equipa do Bologna, que tem um dos projetos underground mais interessantes do futebol europeu. Aliás, a Itália tem sempre equipas que vão crescendo. O Sassuolo, por exemplo, há uns anos andava na moda, até pela presença de Roberto De Zerbi, pela forma como contratava. O Bologna entra um bocadinho nesse registro. Se calhar vai ser difícil ficar no topo, mas é inegável a qualidade do projeto e a qualidade de jogo que Tiago Motta incutiu. Tiago Motta, que aí há uns tempos disse, ou pelo menos pensou-se, que iria jogar ou testar o 2-7-2 com o guarda-redes fora da área. Sugeriu-se que seria um revolucionário do futebol. A verdade é que, não sendo propriamente esse louco, entre aspas, acaba por ter uma equipa com princípios muito ofensivos, e o que me chama mais a atenção até é o uso dos centrais. Calafiori, em particular, que é o central à esquerda, que sai da posição e é o médio muitas vezes, Freuler, sobretudo, mesmo, que compensa, fica atrás. Isto já vimos na Atalanta, embora num sistema diferente, mas já vimos na Atalanta. Ou seja, o central que cria a diferença deste trás e o médio acaba por equilibrar a equipa. Isto é bastante visto no futebol italiano. Aliás, Teo Hernandes, que é um lateral, agora joga como central e muitas vezes mete-se na frente. Faz isso. Enfim, é de facto um ponto que chama cada vez mais a atenção. E Motta foi treinado por Gasperini. Talvez tenha tirado umas notas. Tem também muitas experiências em termos de treino. Foi treinado por alguns dos principais treinadores dos últimos largos anos e, portanto, deve ter bebido muita coisa, certamente. Além do treinador, importa nesta equipa do Bologna o projeto em si. O diretor desportivo é Giovanni Sartori, e falavas da Atalanta. Sartori esteve nestes êxitos recentes da Atalanta nos últimos largos anos, pela aposta no scouting, por fazer muito dinheiro em vendas, e a Atalanta fez mais de 40 milhões em vendas neste mercado. Saiu, por exemplo, a Domingas para o Nottingham Forest, Arnautovic, Barrow, e o plantel, olhando posição a posição, é uma autêntica sociedade das nações, que também dúvida. É cada vez mais comum no futebol europeu e mundial. Escoceses, holandeses, enfim, austríacos, croatas, tem tudo e mais alguma coisa naquele plantel. É muito giro nesse sentido. Há aqui vários jogadores que chamam a atenção. O craque nesta temporada está a ser o ponta de lança, Joshua Zirkzee, que há uns tempos vimos no Bayern de Munique a aparecer e agora está em ponto de rebuçado. Não vai ficar por aqui, creio que vai acabar por entrar em equipas de outro nível. Um Arsenal, por exemplo, precisa de um ponta de lança. Vamos lá ver onde é que vai parar. Mas e creio que tem esse perfil. Sim, forte no jogo em apoio, mas também com qualidades dentro da área. Para marcar golos, está a ser de facto a referência. Lewis Ferguson, o escocês, que joga no suporte. Um Nicola Moro, que há uns anos prometia muito quando apareceu no Dinamo Zagreb e agora finalmente tem espaço numa grande liga neste Bologna. Os laterais que têm bastante qualidade. Dan Nedoy, que veio do Basileia, foi um esforço do Bologna para o contratar e que tem muita profundidade, muita energia para dar à equipa no corredor direito. Salamakers, que desceu um patamar depois emprestado, mas fez-lhe bem. Não era um craque no Milan, aqui acaba por ter mais protagonismo. De facto há um misto de e repara que nem sequer jogou o Orsolini, que é um jogador tremendo e que grande faz a diferença também. É? Exatamente. Portanto, o Bologna tem de facto aqui não só uma ideia do treinador muito chamativa, mas também um rumo desportivo muito bem planeado, com Giovanni La Cobra Sartori, como é conhecido, a trabalhar nos bastidores. E portanto, quem ainda não viu o Bologna, vale a pena espreitar e saber um bocadinho mais. E apanhando esta ideia do Tomás, como já disse, estamos a gravar uma terça-feira e quarta-feira, portanto amanhã há duelo da Copa Itália com o líder Inter, que será. Quem sabe se não pode dar surpresa. O Inter é a melhor equipa italiana no momento, mas nunca se sabe.
E é com esta também sugestão de ainda por cima nesta altura em que há menos futebol para ver, é com esta sugestão que fechamos mais o episódio de No Princípio Era a Bola, um episódio também especial pelo clássico de segunda-feira. A sonoplastia do episódio foi do João Luís Amorim. Muito obrigado por nos acompanharem desse lado. Obrigado, Rui. Obrigado, Tomás. Muito obrigado. Obrigado, Lídia. E um Feliz Natal. Eu ia passar essa parte, isso mesmo. Como se diz tantas vezes nesta altura, se não nos falarmos antes, um Feliz Natal. E não percam os jogos da Taça da Liga, não é? E não percam, exatamente. Se tiverem falta de futebol, dia 23, enquanto estiverem a ajudar na cozinha. Vá, o Boxing Day. O nosso, fica assim. o nosso Boxing Day. Vamos apoiar o nosso Boxing Day com isso depois do Natal, mas o nosso Boxing Day particular joga-se a 23. 23, isso mesmo. Feliz Natal. E com 2 jogos do campeonato, já agora. Também, exatamente, tudo ali misturado, com Vitória e também o Moreirense a jogarem, portanto ainda se podem aproximar mais da frente. Do Sporting de Braga, exatamente. Um Feliz Natal a todos e até para a semana. Feliz Natal. Feliz Natal. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.